Eu sou a Gabriela e junto com o meu grupo, que é a Sara e a Camille, a gente vai falar sobre o impacto de espécies exóticas na biodiversidade. Eu vou começar falando das invasões biológicas, que ocorrem quando uma espécie não nativa se introduz e se estabelece em um ecossistema, que não pertencia a ela, impactando negativamente as comunidades locais e os processos naturais que já existiam ali. E esses processos eles podem ser desencadeados por atividades humanas, como o comércio global, o transporte e até mesmo a agricultura. As espécies invasoras, elas se estabelecem em novos ambientes que favorecem condições favoráveis à sua fixação lá, como a ausência de predadores naturais. A falta desses predadores permite que essas espécies elas cresçam sem controle, competindo com as espécies locais que já existiam e faziam uso daqueles recursos essenciais que existiam naquele ecossistema. Além da predação e competição por recursos, existem outros problemas que causam, como alteração do habitat, que modifica as condições físicas e químicas do solo, e a hibridização, né, que com espécies nativas que comprometem a pureza genética e a diversidade biológica que já existia lá naquele ambiente antes das invasoras chegarem. Um exemplo disso seria o coelho na Austrália, que inicialmente ele foi colocado por caça, porém, como existe uma ausência de predadores naturais lá para os coelhos e as condições climáticas bem favoráveis para eles, os coelhos começaram a se multiplicar de forma rápida e super descontrolada. E em pouco tempo eles se espalharam por grande parte do país. E como eles consomem muita grande quantidade de vegetação, isso diminuiu as plantas nativas, alterando seriamente o ecossistema frágeis que existiam lá, como campos de pastagem e desertos australianos. E com essa remoção de vegetação, os coelhos também expuseram o solo a uma erosão, que isso aumentou, a degradação dos solos, prejudicando a capacidade de regeneração da vegetal e alterando a estrutura física do ambiente. Assim, os coelhos eles competiram diretamente com espécies herbívoras nativas de lá, e muitas espécies de plantas e pequenos animais nativos sofreram reduções dramáticas em sua população, e a pressão dos coelhos contribui para a extinção local de algumas espécies e para a redução da fauna em áreas afetadas. Ou seja, a invasão biológica ela mostra como a introdução de espécies exóticas sem um planejamento e sem considerar os efeitos ecológicos que vão acontecer pode resultar em danos ambientais massivos. E o controle de espécies invasoras é extremamente difícil e caro, com efeitos duradouros na biodiversidade e no ecossistema. Oi, meu nome é Camille. Eu vim falar sobre as partes das ações humanas nas invasões biológicas, que ela tem um papel crucial e pode agir de várias formas, que é o transporte ilegal, que traz outras espécies de outros ambientes para cá, por forma de comércio ou até caça na agropecuária, e tem a forma acidental, que algumas espécies podem se instalar em cascos de navios ou se perder na mercadoria e acabar vindo para cá. Um exemplo notório de transporte acidental são os mexilhões dourados. Por volta de 1980, os navios que vieram da Ásia trouxeram para a América Latina, e os adultos se alojam em qualquer substrato e não tem um predador direto aqui, então eles se reproduzem muito rápido. E o mexilhão dourado, ele tem uma alta capacidade de adaptação, tanto no teor de oxigênio, salinidade da água, temperatura, o que o tornou comum no território brasileiro. Eu trouxe um gráfico para falar na parte de custos das espécies exóticas. Ele é pequenininho, mas no estudo fala sobre 16 espécies, mas no Brasil
tem pelo menos 1.200 espécies exóticas. De acordo com a InvaCost, que é um banco de dados sobre as espécies exóticas, no Brasil já foram gastos 105 bilhões com essas espécies exóticas aqui, em 35 anos, uma média de 3 bilhões ao ano. E desse dinheiro, apenas 1,9 bilhões foi para prevenir essas espécies e o restante foi só para arcar com os prejuízos causados por elas. Seguindo ainda o exemplo do mexilhão dourado, no ano de 2019, a CTG Brasil, que é uma empresa de usina hidrelétrica, estimulou um gasto de 400 milhões só com os prejuízos dos mexilhões dourados estarem entupindo as entradas das tubulações da usina. E controlar a propagação é algo extremamente desafiador, já que uma vez instalada, ela pode colonizar rapidamente, que causa muitos danos para a biodiversidade. O melhor seria medidas preventivas, vigilância rigorosa ou até a proibição de algumas importações, vigilância na parte de monitorar as fronteiras para impedir as entradas dessas espécies. E fazer o nosso papel também é muito importante. Então, na hora de cultivar alguma planta ou algo do gênero, sempre escolher as espécies nativas. Já é um começo. E não soltar animais domésticos nas zonas rurais ou perto de animais silvestres, para não acabar contaminando ou causar morte desses animais. Oi, professora, meu nome é Sara, eu vou ser a última aqui do grupo a estar falando um pouquinho, e eu vou focar bastante para você tanto nos controles de invasões biológicas, como eu vou estar falando também sobre as legislações que estão interligadas a esse controle, assim como também algumas soluções que podem ser dadas diante disso. E a gente sabe que as invasões biológicas elas são um problema, porque uma vez que uma espécie ela é colocada em um determinado local, essa espécie ela pode acabar se adaptando e pode acabar colonizando esse local. E isso vai acarretando danos tanto para a biodiversidade, como também acarretando danos para a economia. A fim de evitar a propagação dessas espécies invasoras, o Congresso Nacional lá em 2021 criou a Lei 3.384, onde basicamente essa lei autorizava que houvesse o controle populacional dessas espécies invasoras, bem como também ele falava sobre a conscientização, e também sobre a comercialização de produtos e subprodutos que eram resultantes do abate dessas espécies invasoras. Então, ele alertava sobre isso. E também, essa lei foca bastante que qualquer pessoa que fosse atuar nesse controle populacional dessas espécies invasoras precisava ter autorização, precisava, na verdade, ter um porte que houvesse autorização para que elas pudessem atuar nisso. Caso contrário, configurava-se como crime. E esse porte precisava ser autorizado pelo órgão ambiental federal ou órgão ambiental estadual. Agora, falando um pouquinho mais sobre a conscientização ambiental e algumas soluções que podem ser dadas, é importante começar isso já desde quando é uma criança, desde o início de tudo, da escolaridade até ficar adulto, porque são coisas que vão sendo passadas adiante nas outras gerações, as próximas e assim por diante. Seria importante promover tanto palestras como brincadeiras dentro das escolas de conscientização em relação a esse assunto da invasão biológica, assim como também fazer isso em ambiente de trabalho, promovendo palestras e por aí vai. Seria interessante também acrescentar a tecnologia, aonde a gente está com esse ponto aqui que está com uma grande população de espécies invasoras, por exemplo. E é importante fazer o quê? Vamos investigar por que tem espécie aqui, invasora aqui. O que está acontecendo? De onde vieram? Então, a tecnologia ela pode acabar ajudando a inteligência artificial, assim como também seria importante criar mais leis que focassem nisso, assim como também revisar essas leis, para saber
também acabar adaptando de acordo com o que está sendo vivido a cada ano. É isso, professora, esse aqui é o nosso trabalho. Aqui também estão as nossas fontes bibliográficas. Então,